Boa noite. Boa noite. Está começando mais um programa Diálogos. Eu sou Raoni Friso. E eu sou Marília Varoni. O programa de hoje traz um assunto atual e muito polêmico. O aborto em caso de anencefalia deve ou não ser permitido por lei? Para ajudar-nos a compreender melhor este assunto, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. José Jorge Thanos. Obrigado, doutor. Primeiramente, é um prazer estar recebendo você aqui com a gente e ajudando a esclarecer melhor essa questão. Privilégio meu. Então, vamos dar início às perguntas. Dr. José, a Lei 9.434 de 1997 prevê o transplante de órgãos em caso de morte cerebral do paciente. Considerando que a morte do feto anencefalo também é uma morte cerebral, seria permitido por lei usar os órgãos ou as células do feto para doação? Para doação, vai depender do caso clínico constatado pelo médico. Se houver a possibilidade, o laudo assim determinará. Então, se os órgãos estiverem preservados e for possível sua utilização, eu acho que nada obsta que seja feita a doação. Se não houver condições, o laudo irá determinar. Porque a morte cerebral não implica no mau desenvolvimento dos outros órgãos. Evidentemente, se assim ocorrer, ele não poderá ser doado. Doutor, nós temos o artigo 128 do Código Penal, que ele explica em quais casos o aborto é permitido. Vamos dar uma olhada. O artigo 128 explica que o caso de aborto é permitido em duas situações. A primeira é quando o feto oferece um risco na gravidez da mãe. O segundo caso é quando a gestante é estuprada. Doutor, caso for aprovada a lei de que permite o aborto de fetos anencéfalos, você acha que seria melhor ela ser incluída já no caso de gravidez de risco, ou seria melhor ser criada uma nova lei para este caso? Eu acho que devia ser criado mais nada, se quiser saber, Raoni. Por quê? Porque tem muita lei no Brasil e muita lei implica em não cumprimento da lei. O que é o feto anencéfalo? É um feto que tem má formação. Se esse feto, com má formação ou não, imagine qualquer outro caso, vier a colocar em risco a vida da mãe, obviamente, ele deverá ser abortado. É uma gestação que deverá ser abortada. E nós já temos a lei para isso. Então, para que ter mais lei? Lei é algo que tem que se adequar à necessidade social. Enquanto não houver essa adequação, você pode ter lá, a Constituição já protege a mãe, o indivíduo, a pessoa, nós já temos prerrogativas individuais. Então, nós temos a legislação, a Constituição brasileira, temos o Código Penal que você citou, temos o Código Civil que protege a vida antes dela surgir, né? A concepção é protegida. A vida é protegida muito antes. Então, eu acho que não precisamos de mais leis. Precisamos que as leis sejam cumpridas. Teve um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. A mãe ficou sabendo que o feto dela não teria crânio, o filho dela não teria crânio, e ela pediu um aborto. A justiça concedeu, só que um padre entrou com pedido de habeas corpus pela criança. Então, o processo ficou parado até que se resolvesse toda a situação. No fim, não deu tempo, a criança nasceu, morreu no mesmo dia. Foi batizada como Maria Vida e o resultado veio quase um ano depois. Então, considerando essa burocracia, o senhor acha que, vamos supor que a lei desse certo, fosse aprovada, daria tempo de uma mãe entrar com esse pedido para abortar? Pedido liminar para que seja retirado o feto. Uma liminar, ela é concedida de pronto, na verdade, com todos os problemas da justiça, de um dia para outro, deveria ser dado de pronto. O que significa dizer? A mãe pede para a justiça que a sua vida enquanto mãe seja preservada. Então, feito o pedido, se o juiz assim determinar, será feita a cirurgia via liminar. O problema da liminar é que ela deverá ser analisada posteriormente no que toca ao seu mérito. Será que o caso é caso para o aborto, entre aspas? Será que não é? Só daqui a 30 dias. Então, se o juiz conceder como concedeu, ele decreta a morte do feto. Quem somos nós para decretar a morte de alguém?
Eu não sei se essa pessoa vai ter sobrevida, se vai viver 2 minutos, 3 minutos, uma semana, ou 20 anos, ou 30, ou 40, ou 80, né? Diz que a Deus pertence o tempo, não a nós. Concordo com o padre que entrou em favor da vida. Caso a mãe, via laudo, tivesse sua vida em risco, aí eu concordaria com Sua Excelência que determinou a liminar. Muito bem, o programa Diálogos vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos debater o lado humanístico de toda essa questão polêmica. Até já! Voltamos então com o programa Diálogos. Antes da gente continuar a discussão sobre o aborto com o Dr. José Thanos, vamos assistir uma reportagem sobre o lado humanístico da história. No Brasil, são realizados mais de 1 milhão de abortos por ano, fato que volta a ser discutido no Supremo Tribunal Federal para que seja descriminalizado nos casos de anencefalia. Segundo o filósofo João Batista de Almeida Júnior, para que haja diminuição dos casos de aborto, é necessário que as pessoas sejam orientadas e conscientizadas. O óvulo sozinho já é um sinal de vida, já é um indicador de vida. O espermatozoide também, sozinho, também é um indicador de vida. Quando os dois se unem, eles continuam uma vida que é plena, que é uma vida mais planetária, uma vida mais biológica no sentido bem abrangente, bem ecológico. Estudo realizado por professoras da Universidade de Brasília, com o apoio do Ministério da Saúde, mostra que a maioria das mulheres que abortam tem entre 20 e 29 anos, são católicas, com filhos e tomam esta decisão como forma de planejamento reprodutivo. Já o cientista religioso Lindolfo Alexandre de Souza afirma que a vida humana começa quando o óvulo é fecundado, por isso ela deve ser respeitada. O argumento de que, mas um bebê anencéfalo vai nascer e morrer depois de 15 minutos. A questão que se coloca é a dignidade da vida humana, de alguém que vive um dia, é tão grande quanto alguém que vive 90 anos. Não se mede a dignidade da vida humana pela quantidade de anos, de dias vividos, mas todo ser humano, porque é ser humano, tem direito a continuar vivo. Se ele é anencéfalo, não interessa, é vida humana. Se a mulher foi vítima de estupro, por maior que seja a dor de ser vítima de estupro, existe uma vida humana e um erro não se comete com o outro. Nesse sentido, assim, a teologia católica é taxativa. O aborto é um assassinato. Bom, então, considerando o Brasil como um país de maioria católica e essa opinião do cientista religioso, o senhor não acha que uma lei que legalizasse o aborto não ia causar revolta por parte da igreja? Revolta da Igreja Católica, eu acho que isso aí é um pouco de fantasia das nossas cabeças, né? A Igreja se manifesta, mas o brasileiro é um mau católico, é um mau praticante, né? Nós estamos aprendendo a ser católicos agora, que a Igreja se aproximou das grandes massas. Porém, voltando lá, o aborto não tem nada a ver com planejamento familiar. 2, casos de anencefalia, volto lá no início, colocando em risco a vida da mãe, devem ser feitos. Fecundação, como disse o filósofo, não foi? Fecundação, a vida, óbvio que a vida. Agora fica se discutindo quando é que essa vida ela deve ser interrompida, porque eticamente a sociedade não teria mais responsabilidade. A verdade é essa. Segundo a Confederação dos Trabalhadores Nacionais de Saúde, o aborto anencéfalo ele não seria um aborto, e sim apenas a expulsão de um feto vivo. Sendo assim, o que é lei? O que é vida para a lei? Nós estamos vendo casos radicalíssimos hoje. E a ciência, ela tenta definir quais são as regras para a vida. Isso aí não cabe a nós. Isso é uma coisa divina.
Isso é uma coisa de Deus. E quem sou eu, o senhor, ou qualquer legislador, para dizer que isso aqui é o determinante para que o início da vida esteja presente? Somos nada. Então, podemos clinicamente dizer, fere a mãe, não fere os direitos da mãe. Só isso. O restante, não. O restante não cabe a nós. Ok. Então, no próximo bloco, a gente volta com a opinião do povo sobre o aborto. Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida. O programa Diálogos está de volta no seu último bloco e vamos encerrar o nosso papo aqui com o Dr. José Jorge Thanos. Mas antes de terminarmos essa conversa, vamos saber qual a opinião do povo sobre o aborto anencefalo. Blá, 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 blá. Sou a favor do aborto quando há um risco da criança morrer ou da mãe morrer, porque eu acredito que isso é desnecessário, sofrer esse estresse durante a gravidez, porque isso pode causar um trauma muito maior para a mãe e para a criança. Não só no caso de gravidez em risco, mas em qualquer caso eu sou contra. Eu acredito que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, mesmo que seja em caso de anencefalia. Eu acho que a gente tem exemplo de crianças que viveram até quase 2 anos, né? Mesmo sem cérebro. Então eu acho que se Deus permitiu que isso acontecesse é porque tem que deixar a natureza correr normalmente. Então, claro que a criança não vai conseguir se desenvolver, não vai ter uma vida muito longa. Mas o quanto for, eu acho que ninguém tem o direito de encerrar, decidir pela vida de ninguém. Tudo indica que se o risco já é iminente para a mãe, então assim, não tem como você trazer uma criança à vida sem a sua referência materna. Olha, eu sou contra o aborto, independente de que situação, de que a área ele esteja, se seja em risco ou não, acho que por acreditar em princípios religiosos. Eu acredito que, mesmo que possa correr risco, eu acredito que a criança tem o direito de nascer e eu acredito que quem dá a vida é Deus e quem tira é só Ele. Então, por isso que eu acredito que eu sou contra o aborto. Eu sou a favor. No caso de estupro ou qualquer outra doença que a criança possa ter, né, e a mãe não ter condições de estar cuidando, eu sou a favor, porque de nada adianta você ficar grávida e colocar no mundo, sendo que não vai ter estrutura física, psicológica, mental para estar dando continuidade. Bom, então, sendo um assunto tão polêmico como a gente viu, não seria melhor que fosse decidido como desarmamento por meio de um referendo? O referendo ele é bom sempre, né? Ouvir a opinião pública sobre determinados temas. É que normalmente o referendo ele deve estar previsto na Constituição. Então, ou tem que entrar por meio de norma constitucional. Foi o que aconteceu com a Constituição de 88, que já previa o referêndum do desarmamento. Você não pode criar simplesmente o plebiscito ou o referendo por uma vontade localizada. Há que se referendar constitucionalmente. Isso não tenho dúvida. Agora, todo mundo ali disse algo que tem uma sintonia, ou seja, os que são a favor e os que são contra têm uma semelhança, quer dizer, preservar a vida da mãe. E isso é fundamental. Ele é contra porque ele não quer que a mãe morra nem a criança, mas isso quem vai dizer é o médico. Há situações que quem define é o médico e simplesmente ele. Muito bem, o programa Diálogos vai ficando por aqui. Voltamos na próxima edição com mais um assunto para tirar as suas dúvidas. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite.